Olá! E no vídeo de hoje um assunto muito polêmico. É possível advogar para um familiar? E essa é uma situação muito complicada que todo acadêmico de direito, desde o primeiro período da graduação até os advogados, passam nos domingos de família, ou enfim, qualquer evento, qualquer celebração que reúna a família, que são aquelas milhares de perguntas sobre os mais diversos assuntos. E a questão nesse vídeo de hoje é se é possível advogar para um familiar. E a resposta é sim, você pode advogar para um familiar, não existe nenhuma disposição dizendo o contrário no nosso Código de Ética e Disciplina. A questão é, você deve advogar para os seus familiares? E vamos analisar toda essa situação de advogar, se você deve ou não advogar para sua família, e eu vou contar um pouquinho de como foi comigo. E o meu primeiro cliente familiar foi o meu pai. E senhores, advogar para o pai é tão difícil quanto, se não mais, do que passar no exame da OAB. Afinal de contas, você provavelmente foi o maior investimento da vida dele, seja esse investimento de tempo ou até mesmo de dinheiro. E é naquele momento que ele vai fazer aquela prova oral, que ele vai realmente te colocar na parede de forma direta ou indireta para saber se você realmente se tornou aquele profissional no qual ele investiu tanto tempo e dinheiro e no qual você também disse que se tornaria. Então, aquele friozinho na barriga quando a gente advoga pro pai é realmente difícil. Bom, superado esse frio na barriga, toda essa tensão que eu passei nos primeiros casos que eu atuei como advogada para o meu pai, eu vi ali a possibilidade de criar as minhas teses que eu não teria coragem de colocar num processo de um cliente que estava ali me pagando e me contratando, uma relação realmente estritamente profissional. Então eu utilizei do meu pai e dos casos dele para fazer algumas ousadias jurídicas, eu diria assim, porque afinal de contas eu percebi que ele entenderia se alguma coisa não desse certo no meio do caminho como advogada, mas que eu estava simplesmente testando. É claro que eu sempre deixei muito claro isso para ele. Pai, eu vou tentar essa tese, eu não sei se vai dar certo, vamos ver o que vai acontecer. E ele sempre foi muito receptivo para essas experiências, eu diria assim. Mas é claro que não é todo pai que é assim e que não é só pai e mãe que faz parte da sua família. Vamos falar também dos primos, tio, enfim, todos os outros parentes, todos os outros familiares. E sim, agora fica a questão, será que você deve advogar para um familiar? E se você acredita que não deve, como você pode sair de uma situação dessa? Acontece que quando a gente vai para essa parte da família, acontece nessa relação profissional e pessoal algo que fica muito confuso. Uma mistura difícil de lidar, onde fica muito difícil separar de fato as cobranças de você como sobrinha, como prima, como neta, enfim, irmã, irmão, das relações profissionais de fato entre cliente e advogado. Talvez isso comece a ser uma situação nada saudável para a família, onde todos os assuntos entre você e esse seu familiar passem a ser realmente o caso dele. E talvez, quando as pessoas não conhecem do nosso trabalho como advogada, como não conhecem da morosidade do judiciário ou até mesmo da lei, eles acabam colocando em cima de você essa culpa pelos fracassos deles ou pelas expectativas que eles tinham. E eu vou dizer para vocês que numa relação familiar, ela é muito maior do que numa relação cliente e advogado. Afinal de contas, esse cliente familiar, muitas vezes ele vem com um grau de intimidade muito maior, onde ele se sente muito à vontade para fazer qualquer tipo de cobrança. Então pensa você num almoço de família, num feriado emendado, e o seu tio senta no seu lado nesse almoço e fala assim: então, e o meu processo, querida? Andou? Mas tio, o processo não andou nem no dia útil. O tio realmente acredita que ele andou nesse momento de feriado? E é claro que se você dá uma resposta dessa, as chances de você ser interpretado como grosseiro, grosseira é gigante.
E isso acaba atrapalhando e estragando muitas vezes laços familiares. Outro ponto extremamente problemático para quem advoga para familiar é o assunto honorários. Como é difícil, porque muitas vezes esse familiar acredita que você está devendo várias coisas para ele. Por exemplo, poxa, mas eu cuidava de ti desde pequena e agora você vai me cobrar essa situação? Esquecem todo o esforço, esquece todo o investimento de tempo e também de dinheiro que você teve para chegar onde você está, que é sendo advogado com a carteira da OAB na mão. Depois de 5 anos de graduação, livros, enfim, esse é o meu discurso de sempre aqui no canal. Você sabe o quanto você dedicou de tempo e dinheiro para chegar nessa posição que você está hoje. E talvez esse familiar ele tenha esse problema. Não que às vezes você não possa fazer realmente um pro bono, digamos assim, para um familiar que realmente está precisando, que realmente você tem um carinho, mas isso acaba muitas vezes sendo um problema porque você fez para um, tem que fazer para outro e no final sua carteira de clientes está gigante no seu escritório, tem lá mais de 30 clientes no seu primeiro mês de atuação como advogado, mas é tudo familiar que não vai pagar. Então, isso te toma tempo no escritório, no seu dia a dia, que talvez você pudesse estar dedicando para captar novos clientes, para enfim, dar andamento até e celeridade no processo e seja judicial ou extrajudicial dos outros clientes que realmente te pagam pelo seu serviço. Outro grande problema de advogar para familiar ou até mesmo de ser questionado por seus familiares é a relação da matéria, do seu conteúdo, da sua especialização como profissional do direito. Percebe só, eu sou advogada só de direito imobiliário. Então, se alguém vem me perguntar de alguma coisa trabalhista, para mim é muito difícil responder. Eu vou responder tão bem quanto o seu João da padaria, que tem formação em gastronomia, por exemplo. Talvez o seu João da padaria, inclusive, ele tenha mais conhecimento de direito trabalhista do que eu mesmo, porque ele tem ali relação de empregado, empregador, enfim, talvez ele até tenha um conhecimento maior. Mas entende, assim, que eu foquei tanto na graduação como depois na pós-graduação e enfim no meu dia a dia aqui no escritório em direito imobiliário. Então é essa matéria que eu domino, é essa matéria que eu pesquiso, é essa matéria que eu estou atualizada. Então no almoço de família, quando alguém vem me perguntar alguma coisa de trabalhista, alguma coisa da área penal, a minha resposta ela é tão senso comum, por mais que eu tenha feito graduação e que durante a graduação eu tive aula de direito do trabalho, eu tive aula de direito penal, eu ocupei, digamos assim, a minha memória, eu esvaziei essa parte que eu não ia usar e acabei colocando a parte do direito imobiliário. Não que funcione exatamente dessa forma, mas entenda que eu foquei tanto nisso que essa outra área do direito não me importa. Se eu precisar de passar por uma situação de direito penal ou direito do trabalho, eu certamente procurarei um advogado especializado nessa área para me ajudar, porque eu tenho completa consciência de que eu não tenho condições de atuar em causa própria em situações assim. Só que seu familiar às vezes vai achar isso bem difícil, bem estranho. Poxa, ficou 5 anos na faculdade e não entende nada de direito. E na verdade esse familiar é que não entende o quão complexo e imenso é o ramo do direito, é o mundo jurídico, para que você compreenda muito bem todas as áreas. O que a gente já conversou diversas vezes aqui no canal é praticamente impossível. Minha conclusão é a seguinte: existem alguns familiares que sim, vale a pena advogar, principalmente quando você está no começo da carreira, porque será uma oportunidade de fazer experiências que você não poderá fazer, você não poderá arriscar com outros clientes. Então, para alguns familiares, sim, vale a pena, como por exemplo é a minha relação com o meu pai. Eu gosto de advogar para ele justamente por essa liberdade que ele me dá na possibilidade de experiências, de novas teses, de testes, eu diria assim. Ele compreende e fica tudo bem entre nós. Para outros familiares, você terá que ser muito sincero em dizer: eu não posso, eu não consigo, não é a minha área, e talvez eles não compreendam isso e fiquem até chateados, provavelmente com você, porque você não quer pegar o caso dele, mas de verdade, escuta meu conselho, é melhor que ele fique chateado porque você recusou
do que depois essa relação continuar seguindo e ele fique chateado porque ele acredita que você não se dedicou, ele percebeu que você não fez um bom trabalho, porque talvez você não tenha feito de fato um bom trabalho, afinal de contas não era sua área de atuação, não era sua especialização. Então, se for para recusar e se for para ter problema com algum familiar, tenha logo no começo na sua recusa. Diga não, eu não posso, infelizmente não é a minha área. E depois com o tempo isso tudo vai passar e enfim, ele vai esquecer. Você pode, uma boa sugestão é já indicar um outro colega que se formou com você e enfim, até ajudar os seus colegas ou um profissional incrível da sua região que você conhece e que atua especificamente nessa área que o seu familiar precisa. Mas não pegue. Não pegue se você perceber que não vale a pena, porque é claro que ser advogado, ter grandes experiências com grandes casos, ainda que sejam de familiares, é incrível, mas a família é sem dúvida muito mais importante, porque imagina só um familiar seu falando que você não é um bom profissional. É a pior propaganda possível para um advogado. Se nem a família diz que ele é bom, imagina. Quem que vai dizer que ele é bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Por favor, comenta aqui embaixo desse vídeo casos que você já passou, se você já passou por situações assim de ter que recusar e qual foi a sua desculpa. Enfim, vamos compartilhar, vamos conversar sobre isso. Eu tenho certeza que a gente terá comentários incríveis aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, de alguma forma te ajudou, não esquece de dar um curtir aqui embaixo e se inscrever no canal, porque é isso que faz que o canal continue crescendo e eu continue postando vídeo aqui no YouTube. Até semana que vem, tchau!